Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Maria, do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec. Hoje nós vamos estudar um assunto do Livro dos Médiuns, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. São ruídos, barulhos, perturbações. Alguns itens deste capítulo. E para a gente iniciar, eu quero lembrar que nós já estudamos em outros dias que existem dois tipos de manifestações: as manifestações físicas e as manifestações inteligentes. Hoje nós vamos falar das manifestações físicas espontâneas, porque existem aquelas manifestações físicas que são provocadas, não? Então a gente vê que às vezes, são produzidos já barulhos, ruídos, perturbações espontaneamente. Em casa a gente escuta um barulho aqui, às vezes um barulho ali, que negócio é esse, né? Vamos olhar, tem um motivo para ter acontecido aquele barulho, né? Quer dizer, não tivemos assim, não criamos, não foi da nossa vontade, não foi um gato que passou, enfim, não tem um motivo, né? Para que aquele barulho, aquele ruído se produzisse, né? E engraçado que esses barulhos espontâneos, esses ruídos espontâneos, eles podem até ser produzidos por pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, dessas manifestações físicas espirituais, né? Isso aí mostra como a coisa existe e é verdadeira, né? Então, nesses barulhos, deve-se verificar, antes de se dizer qualquer coisa sobre o assunto, cuidadosamente a realidade, né? Para a gente ter certeza que esses barulhos realmente são espontâneos. Como eu já falei, né? Nada de pensar que, será que não foi o gatinho que passou ali? Será que não foi uma criança que passou e fez aquele barulho? Tirar todas essas possíveis hipóteses, né? E as mais simples e mais frequentes, manifestações espíritas, elas são aqueles ruídos, aquelas pancadas, né? Mas aí é como nós falamos, temos que ver se foi o vento, será que foi o vento que provocou aquilo, né? Um inseto, sei lá, a gente tem que tirar, nós temos que tirar todas essas outras hipóteses para depois a gente colocar essa hipótese de ser uma manifestação física espontânea provocada por espíritos, né? Os ruídos espíritas, eles apresentam um caráter especial, com assim, intensidade, timbre variado, e o que os tornam inconfundíveis, né? Quer dizer, não é um barulho, não é uma pancada comum que a gente está acostumada a ouvir. Tem assim uma característica assim típica, inconfundível, né? E às vezes, por exemplo, às vezes acontecem estalidos na madeira, né? Crepidações do fogo, tic-tac de relógio, são esses ruídos que às vezes aparecem, né? Geralmente são pancadas assim secas, surdas, são fracas, são leves, são claras às vezes, mas às vezes são retumbantes, né? Mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade. Então, se tem certeza se é espiritual, é obediência dele à vontade de quem observou, né? Se nós temos essa certeza de que é um ruído, espiritual, né? Nós precisamos ter realmente, ver quem foi, qual espírito, como foi que aquilo nós
começamos a observar. Por exemplo, se as pancadas que está se ouvindo, olha o detalhe, muito importante isso, a gente escuta uma pancada, né? Como aconteceu com Kardec, depois nós vamos falar sobre isso. A gente escuta umas pancadas, né? Então, se essas pancadas, né, responderem pelo seu número ou intensidade ao pensamento, temos que reconhecer que é uma causa inteligente. Por exemplo, eu faço uma pergunta mentalmente, no meu pensamento. Que pancada estranha, né? Que ruído estranho. Aí eu penso mentalmente, assim, na minha cabeça, né? Faço um pensamento assim. Essa pancada foi provocada por um espírito? Se foi, que essa pancada se repita 2 vezes. Se não foi, apenas uma vez. Se ela voltar a pancadinha assim, ó, 2 vezes, aí o espírito está dizendo que foi ele. Interessante, né? Se a gente tiver coragem, né, de fazer uma experiência dessa, né? Então se a gente, isso acontece, nós temos que reconhecer que é uma causa inteligente, não temos dúvida, né? Agora, quando os barulhos são manifestações, não se deve ter medo, pois não há perigo nelas. Ninguém vai ficar com medo, eu sei, a gente às vezes tem, muita gente tem, principalmente quem não é espírita, que não conhece o fenômeno, fica com medo, né? E às vezes essas pancadas, esses ruídos, tomam proporções e persistências desagradáveis, porque elas ficam ali, né? Batendo, aquele ruído fica acontecendo, né? Então essas manifestações físicas, elas têm uma finalidade, nos chamar a atenção para algo e nos convencer da presença de uma força superior ao homem. A gente, o que está acontecendo isso? Está sendo repetido? Aquela cadência? Por quê? Então a gente precisa observar com muita atenção para reconhecer realmente que aquilo ali é um espírito, né? Tentando se comunicar, né? E aí ele explica, Kardec, que os espíritos elevados, eles não se ocupam com essas manifestações físicas. Quando eles precisam chamar a atenção, né, de alguém, de algum encarnado sobre alguma coisa, eles pedem a um espírito inferior, né, para produzir aqueles ruídos, aqueles barulhos, mas sempre tem um objetivo, né? Então, ao alcançar esse fim, né, quando o espírito consegue ser ouvido, e a gente consegue perceber o porquê que ele está fazendo aquele ruído, né? Cessa a manifestação material, porque é totalmente, digamos assim, desnecessária, né? Aí nós temos um exemplo típico dessas manifestações físicas espontâneas que aconteceu com Allan Kardec, no período que ele estava codificando a doutrina, né? Ele ouviu pancadas enquanto ele estava trabalhando na doutrina durante 4 horas. 4 horas. Aquela pancada, né, cadenciada, constante. Como pode uma coisa dessa, né? Aí ele perguntou, né? Ele perguntou qual a causa daquelas pancadas. Perguntou depois, no outro dia, numa reunião mediúnica que ele estava participando. Ele perguntou e o médium respondeu, né? O espírito respondeu através do médium. É o teu espírito familiar que quer te falar. Olha só, que coisa interessante, né? Então, Kardec diz que esse espírito familiar, né, apontou alguns erros no trabalho dele e mostrou em quais linhas estava errado, alguma coisa que ele tem escrito, né? Chamou a atenção dele para isso, né? Então, o que aconteceu? Esse espírito deu
alguns conselhos úteis, sábios, né? E disse para Kardec que ele sempre estava com Kardec e que Kardec podia chamá-lo sempre que precisasse. Foi um exemplo que o próprio Kardec deu do trabalho dele mesmo, né? E ele diz que esse espírito, né, amigo, nunca mais o abandonou, sempre estava ao lado dele e chamava sempre a atenção dele quando ele escrevia, né, alguma coisa indevida, que não deveria ser assim, né? Então ele diz que recebeu muitas provas da superioridade desse espírito, né, e da sua intervenção benévola e eficaz para o trabalho de Allan Kardec, né? Então ele queria sempre pôr-se em comunicação regular com ele, com Kardec, mas Kardec já estava acostumado, já estava entendendo por que aquilo estava acontecendo e ele ajudava Kardec, né? E aí depois disso, as pancadas não aconteceram mais. Quando ele queria, né, se aproximar de Allan Kardec, ele se aproximava e falava, né? Aí nós vamos dar um outro exemplo, né? Um amigo de Kardec contou para ele, né, que Kardec tinha muito, como se diz, correspondência. Ele se correspondia com mais de 1000 pessoas em toda a Europa, Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, de todos os países. E isso realmente foi uma das partes importantes da codificação da doutrina, que ajudou muito a Kardec a codificar a doutrina espírita de acordo com o que as pessoas mandavam escrito para ele. Então, um amigo, né, ele contando, né, ouvia sempre ruídos no quarto, aqueles ruídos constantes, né? Então o espírito foi interrogado, né? E era o pai daquela pessoa, né? E eles perguntaram o que o pai queria, né? O que o pai estava desejando. Então o pai disse, né, o que era necessário, o que ele queria transmitir para o filho, que talvez não tenha tido oportunidade de fazer isso quando ele estava encarnado, né? E depois disso, essa pessoa nunca mais ouviu nada. Então, a gente precisa entender isso, né? Que é muito importante que a gente saiba, a gente tenha conhecimento, né, desses detalhes, para que a gente não se assuste, não fique com medo, não é? E indague ao espírito o que é, por que ele está tentando entrar em contato conosco. E quem trabalha na mediunidade, no dia que estiver trabalhando na mediunidade, pode fazer esse questionamento lá na reunião mediúnica sobre o assunto, né? Porque quando se trabalha na mediunidade, é mais difícil que aconteçam esses fenômenos, porque a pessoa está sempre entrando em contato com os espíritos. Então, ele tem, vamos dizer assim, esse relacionamento, não é? Está no mundo material e conversa com o espírito que está no mundo espiritual, né? Ele é médium, então há sempre esse intercâmbio, que isso é muito importante que a gente se lembre. Esse intercâmbio entre o plano físico e o não físico, ou seja, o espiritual, é um dos pilares básicos da nossa doutrina. Porque a gente entendendo isso, né, compreendendo esses princípios básicos da doutrina, esses pilares, quer dizer, é como uma casa, né? Aqueles pilares que seguram a casa em pé. São vários, mas são basicamente 5. Um deles é a comunicabilidade entre os espíritos. O que
Kardec deixa isso muito claro em toda a codificação. Porque as religiões tradicionais acham que quando o espírito se comunica, ou é um santo, não é? Como nós vimos muitos casos do aparecimento de Maria Santíssima, não é? Para as crianças e tudo, ou é um santo ou é um demônio. Mas não é assim. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós vamos entender que esse intercâmbio é feito entre nós e eles, mas com espíritos de vários graus evolutivos. Então, por exemplo, a gente, normalmente, no mundo desse de provas e expiações, nós não vamos entrar em contato, né? Porque nós ainda somos bem inferiores, né? Não podemos entrar em contato com o espírito superior ainda, mas a gente pode entrar em contato com um espírito melhor do que nós, né? Então, isso é possível? É possível. É aconselhável dentro de casa? Não. Deve ser feito no lugar correto, que é o centro espírita, né? A gente faz sempre essa colocação, que o espírito deve se conversar com o espírito na casa espírita e nunca fora da casa espírita, porque lá é como se fosse um hospital. Um médico sério, né, ele jamais iria, vamos dizer assim, operar uma pessoa, fazer uma cirurgia numa pessoa que não seja num hospital, que está todo preparado para receber um paciente que vai ser operado, não? Inclusive tem uma sala cirúrgica própria para isso, CTI, UTI, essas coisas, né? Então, é a mesma coisa, nós não devemos entrar em contato com os espíritos na nossa casa, devemos estar sempre em contato nas reuniões mediúnicas, inclusive neste caso de hoje que nós falamos, né? Que é o caso das pancadas, dos ruídos. Se acontecer uma coisa dessa, vamos esperar estar numa reunião mediúnica, participando de uma reunião mediúnica, ou colocar o que aconteceu, falar com uma pessoa que seja um médico, que trabalhe na casa espírita, na mediunidade, e peça a ele que converse com esse espírito para ver o que ele quer, né? Agora, é possível sim, se faz para saber se realmente é um espírito ou se de repente aquele barulhinho é o gatinho que passou, que isso é muito diferente, né? Então nós precisamos fazer aquela pergunta mental: é um espírito? Se for, faça 2 batidas, se não for, uma batida só, alguma coisa assim. Se ele responder certinho com aquelas batidas, é porque. Mas isso é só para a gente ter assim uma certeza, mas não é para se ficar conversando com o espírito dentro de casa, né? E como nós já falamos, né? Rapidinho, nós vamos lembrar aqui os 5 princípios básicos, né? Que isso é muito importante para quem está estudando a doutrina espírita. É Deus, porque não tem como a gente acreditar em espírito se a gente não sabe que Deus existe. Que nós temos uma alma que ela é imortal. Que Deus, em sua sabedoria infinita, se utiliza da reencarnação. A gente vai e volta várias vezes, mas o espírito é o mesmo, né? A reencarnação. E a pluralidade dos mundos habitados. Os outros mundos são habitados, inclusive, isso é o que dizem os astrofísicos. Ainda não se viu nada, não se sabe, porque não temos, vamos dizer assim, materiais para isso. Mas algum dia, quando tiver algum material especial que a gente possa detectar a vida em outros mundos, mas elas existem. E o outro princípio básico é esse que nós estamos aqui estudando no Livro dos Médiuns, que é a comunicabilidade entre os espíritos, ou seja, entre nós encarnados
e os espíritos que estão desencarnados. Quer dizer, nós somos um espírito, né? Só que nós estamos no momento encarnados. E eles também são espíritos, só que estão desencarnados, né? Eles não têm mais o corpo de carne, eles só têm o perispírito e o espírito. É muito importante que a gente tenha sempre em mente essas noções, para que a gente possa entender realmente como se dá, né, esse processo mediúnico. Vamos todos ler pelo menos os 5 livros da codificação, que são chamados de livros básicos, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, muito obrigada, espero que tenha sido clara e vamos estudar sempre, para a gente cada dia entender melhor a doutrina espírita. Vamos sempre estudar Allan Kardec.